videoaulas serão divididas entre eu, professora Cláudia do terceiro ano A e a professora Evelyn do terceiro ano B. Então, eu peço que vocês assistam às aulas. Todos os dias eu colocarei uma aula e a tia Evelyn colocará outra aula, tá? Assistam às aulas, prestem bastante atenção nas explicações. Qualquer dúvida, escrevam na Agenda Edu que nós responderemos. E façam os exercícios com muita atenção e capricho, está bem? Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu peço que vocês façam a oração que nós fazemos todos os dias em sala de aula. Lembrem-se de fazer a oração do Pai Nosso, do Anjo da Guarda e depois vocês iniciam as atividades de hoje. A minha videoaula de hoje será de língua portuguesa, a ortografia de um S e de 2 S. Vamos prestar atenção na explicação? Estudaremos em língua portuguesa a ortografia das letras com um S e 2 S. Abram a página 63 do livro e vamos acompanhar comigo. Lá na página 63 tem uma frase explicativa que diz o seguinte, que a letra S assume diferentes sons quando está entre duas vogais ou entre uma vogal e uma consoante. Vocês também poderão visualizar um quadro que mostra as regrinhas do uso da letra das palavras com um S e com 2 S. Nessas regrinhas, vocês poderão ver 3 exemplos. Quando o S está no início da palavra, quando o S está no meio da palavra, né? E quando usamos 2 S's. Vamos acompanhar a explicação comigo? Na explicação que eu preparei para vocês, eu gostaria de falar do S com som de S mesmo. Quando nós lemos uma palavra, sapato, por exemplo, ela começa com a letra S e o som dela, a pronúncia também, nós usamos a letra S, o som de S. Então, o S com som de S, ele é usado em palavras que iniciam com S. Então, no início da palavra, usamos S com som de S. Eu tenho 3 exemplos aqui. Sorvete, sopa e salada. Nesses 3 exemplos, vocês podem observar que as 3 palavras se escrevem inicialmente com a letra S, tem som de S e é um S só no início. Então, nunca eu vou escrever uma palavra com 2 S's no início. A seguir, nós teremos o S no meio da palavra depois de uma consoante. Então, eu também tenho 3 exemplos: pensar, pensamento e consulta. Se vocês observarem aí, o S está em vermelho, ele é escrito, as palavras são escritas com um S só, elas têm, esse S tem som de S mesmo, porque quando eu falo, eu pronuncio a palavra pensar, eu pronuncio o som do S, assim, tá? Pensar. E esse S, ele está vindo depois de uma consoante. Então, toda vez que eu vou escrever uma palavra com S, ele vai ter o som de S porque ele vem depois de uma consoante. A seguir, nós temos palavras escritas com 2 S's, também com som de S. Então, quando eu pronuncio a palavra que é escrita com 2 S's e tem som de S, é porque os 2 S's estão no meio, entre vogais.
Se vocês observarem aí, vocês vão poder ler as palavras pêssego. Os dois S's estão no meio da palavra e eles estão entre duas vogais. E e E. Pessoa, os dois S's estão no meio entre duas vogais. E O. E assado, também no meio entre duas vogais. Então, os dois S's têm som de S quando ele está entre duas vogais, tá? No meio da palavra, entre duas vogais. Agora, outra regrinha, o S com som de Z. Temos aqui o S com som de Z. Ele tem o som de Z quando ele vem sozinho entre duas vogais. Então, quando ele está sozinho entre duas vogais, ele vai ter o som de Z. Eu coloquei 3 exemplos também: casamento, asa e casa. Se vocês pronunciarem essas palavrinhas em casa, vocês vão perceber que ao pronunciar, o som sai de Z. Ó, casar é som de Z. Casamento, som de Z. Asa, som de Z. Mas eu já sei que eu preciso escrever com a letra S porque ele está entre duas vogais. Então, o S está sozinho entre duas vogais. Bem, essas são as regrinhas do uso da letra S que o livro traz para nós realizarmos as atividades de hoje. Eu vou passar para a atividade da página 64 e eu vou explicar para vocês. Está bem? Vamos fazer junto aí a primeira? A linha número 1, organize as palavras e reescreva-as. Se vocês prestarem bastante atenção, essas palavrinhas estão embaralhadas, elas estão fora de ordem. Então, eu vou pedir para vocês pensarem que palavra será que vai formar, né? E escrever aqui no quadro abaixo. Então, a primeira eu fiz para dar um exemplo para vocês. Será que vocês perceberam que palavra que forma aqui? Então, essa primeira palavra aí que vai ser formado é passarinho. Então, vocês vão desembaralhar as letras e escrever a palavra. Depois que vocês terminarem de fazer isso, na número 2, está pedindo para vocês encontre as palavras do exercício anterior. Quais palavras? Essas 6 palavras aqui, vocês vão encontrar aqui nesse caça-palavras e vocês vão circular as 6 palavras, tá? Em seguida, pinte de verde as letras SS que aparecem nas palavras. Então, olha aqui o exemplo. Tem a palavra interesse. Os 2 S estão pintados de verde. E depois vocês vão pintar de vermelho as letras que vêm antes e depois do SS. Vejam o exemplo. Eu circulei a palavra passarinho. Depois eu pintei de verde os 2 S's e pintei de vermelho as letras que vêm antes e depois dos 2 S's. Vocês vão pintar aí na casa de vocês, combinado? Procurem as 6 palavrinhas aí no caça-palavras. A página 65 não é para fazer, então nós vamos lá para a página 66. Na página 66 tem complete as palavras com um S ou com 2 S's. Terminaram de completar as palavras? Na número 6, está pedindo para fazer a divisão silábica. A divisão silábica é separar as palavras em sílabas. Então, a primeira lá em cima vai formar sacola. Lembre da regrinha, só posso escrever com um S no início da palavra. Então, sacola. Aí vocês, lá no número 6, vão escrever a palavra sacola separadinho ali, tá? Na divisão silábica. Sacola. Eu já fiz a segunda também, tá? Fácil, fácil, fácil. A número 7 não está marcado para ser realizada hoje, então nós conseguimos concluir as atividades de língua portuguesa de hoje. Não esqueçam de fazer a correção às 17 horas. E se tiverem alguma dúvida,
escrevam lá nos comunicados, né, nas perguntinhas da agenda Edu, eu e a tia Evelyn estaremos prontas para responder para vocês e esclarecer as dúvidas. Também podem escrever para nós se vocês estão gostando dessas videoaulas, se vocês estão entendendo, se vocês acham que está fácil, está bem? Estamos esperando um recadinho de vocês. Um beijo!